Fernando Merlino, instrumentista, produtor musical, carioca e flamenguista. E colher. Conta pra gente como é que começou o seu envolvimento com a música. Você começou já estudando piano? Como é que foi? Foi totalmente sem querer. Minha irmã estudava piano. Eu tinha minha irmã mais velha, eu tinha 6 anos. Aí ela não detestava estudar piano, ela saía do piano, aí eu sentava e tocava tudo que ela tocava. Era lógico, coisas fáceis. Eu tinha 6 anos, aí um dia, para delírio da minha irmã, minha mãe me deu um flagrante. Aí eu comecei a encher o saco dela, quero estudar. E aí eu estudando, minha irmã parava. Aí comecei e não parei mais. E você estudou com o Lizinho Essa, né? Você teve Estudei, eu comecei com formação clássica, né? Fiz o conservatório todo. E aí depois eu passei para a faculdade, mas era tudo ainda muito... Isso foi em 77. Tá. Aí a faculdade, a UFRJ, era muito voltada para coisa da música erudita. Eu estava até sendo preparado para ser concertista, mas eu não queria de jeito nenhum. Eu queria liberdade. E aí, desde muito cedo, acho que em 1980, você já começa a trabalhar profissionalmente, né? Na Globo? Um pouquinho antes, porque foi a primeira coisa... A Globo nem era, mas em 79 me chamaram para... Cadê essa coisa de você vai aqui, vai ali, vai dando canja em tudo quanto é lugar? Ficou conhecido. Eu já tinha tocado numa orquestra, toquei um tempo numa orquestra, um cara chamado Dom Pedrotti. Era ruim de doer a orquestra. Mas foi bom, a gente fez um programa eu tinha 17 anos. A gente fez um programa na extinta TV Tupi. Aí eu acompanhei o Jamelão e mais uns outros artistas, foi bem interessante. Aí a partir de 79 é que começou a aparecer trabalhos fixos. O Emílio Santiago, né? Eu comecei a tocar, o primeiro foi com a orquestra do Cipó, que aquilo era uma maravilha, essa era maravilhosa. E o pessoal da base, baterista, guitarrista, era todo mundo da Globo. Aí o rapaz que era o tecladista na Globo brigou com o maestro lá e de raiva me chamava para ir no lugar dele. Aí para mim foi ótimo, foi uma escola maravilhosa. Eu conheci o Geraldo Vespar, o maestro. Aí eu estava com 19 para 20 anos. Aí eu comecei a gravar na Globo. E aí lá dentro começou a pintar um monte de coisa. Porque além de... Porque tinha um estúdio que era só para fazer as trilhas dos programas. Mas às vezes tinha externa, tinha gravação estúdio, outras coisas. Aí fomos embora. E em 82 é que eu comecei a trabalhar com artista mesmo, aí a Vera. O primeiro foi o Emílio Santiago, eu estava com 22 anos. E aí em 92 você grava um trabalho próprio, né? Chamado Cabala. Eu demorei um bocado porque eu sempre fui um cara que... Eu nunca gostei muito de ficar na frente, na linha de frente. Eu sempre gostava de ficar lá atrás. Sempre gostei mais de acompanhar do que ser acompanhado. Aí como apareceu essa... Foi até um produtor amigo meu de Lisboa
que me pediu para preparar um trabalho para a gente fazer um disco. Aí tinham 3 músicos que a gente tocava muito juntos, que era o Jacaré, baixista, que faleceu até agora há pouco tempo. Que pena. O José Carlos, guitarrista, José Carlos Santos, e o Picolé, Tá. batera. Aí a gente montou esse grupo. Eu lembro que nós fizemos até um teste, assim, nós gravamos uma música no disco do Marçalzinho, Armando Marçal, o filho. Sim. Uma música até que eu e um outro baterista, César Machado, fizemos para ele. E aí fizemos, ficou legal, deu um resultado assim super bonito. Aí eu botei a ideia para frente, eu tomei a frente da história, aí nós fizemos esse disco. E foi um trabalho super legal, porque teve participação da Leni. Fora, né? Nós fizemos uma temporada grande no Rio com a Leni, a gente montou um show chamado Juntos. Aí no disco tem participação do Menescal, tem o Caçulinha. Olha que legal. Esse Caçulinha é um grande amigo do tempo da Rede Globo. Que Né? legal. Aí eu chamei o Caçulinha para gravar um acordeon lá e arrasou. Ele é um músico maravilhoso. Já que a gente entrou nessa área de amigos, né? Que você acompanhou, você tem uma ficha extensa aí, né? De gente que você acompanhou aí. Fala um pouquinho sobre isso. Leila Pinheiro. Mas é porque o tempo de trabalho também é extenso. 30 anos já? 35 anos? Por aí? Não, eu vou fazer 40 daqui. 40 já? Tô com 30, esse ano eu completo 38 de carreira. Assim. Maravilha. Comecei a trabalhar com 17. Então você até esqueceu, pessoal. Joyce, Leila Pinheiro. Não, até essa coisa da Globo era um trampolim assim muito bom para uma opção de coisas. Eu antes até foi mais ou menos junto com a Globo, eu comecei a trabalhar com o Chiquinho do Acordeon. Ele tinha um grupo de baile, o Chiquinho foi um paizão para mim. E uma escola, né? Porque ele era maravilhoso. A gente começou a se encontrar muito em gravação. Legal. A gente gravava muito juntos e era até sempre motivo de muita risada por causa desse maestro que eu falei, o Geraldo Bespar. O Chiquinho apelidava ele de Telefunke, né? Tinha aquela coisa, mania de perfeição. E aí os dois brincando era divertidíssimo, porque o Geraldo escrevia umas coisas assim, dificílimas pro Chiquinho. Aí o Chiquinho olhava assim, tocava tudo. Aí ficava Telefunke, não tem nada mais difícil, não. Aliás, histórias de estúdio aqui do Pausa, né? Bicho. O Geraldo é muito. Um cara assim super competente, super competente. Mas aí logo depois do Emílio apareceu bastante coisa. Eu toquei com o Chico. O Chico, né? Toquei com a Gal. Toquei Maria com os Bethânia. Golden Boy, Rosemary, Vando. Então, a gente saía tocando com todo mundo. Merlino, e as suas influências? No piano, na canção? O que você ouvia? Das coisas mais variadas, assim. Sempre foi uma sopa de influência, até porque isso pra mim é bom. Eu lembro quando eu era bem novo, eu conheço o Hélio Delmiro, a gente era vizinho. O Helinho sempre falava pra mim que músico bom toca qualquer coisa, né? Aí eu gostava de ouvir qualquer coisa. Aí eu comecei tocando clássico, aí teve a época assim do Jackson 5. Logo depois eu ouvi o Yes, aí eu pirei. Aí começou a sessão rock and roll. Tinha um cabelão também, tá? Eu tinha, o cabelo vinha aqui no cotovelo, eu tinha um cabelo enorme, sério. E aí eu ouvi muito
Emerson, Lake and Palmer, Yes, Gentle Giant. Aí lá para 16, 15, 16, começou a fase de MPB. Aí começaram as coisas mais sérias, né? Assim, sérias no sentido de influenciar mesmo, o músico que eu sou. E aí tinha o César Camargo Mariano, o Gilson Piranzeta. Eu particularmente curtia mais o Gilson. O Gilson era mais arisco, né? Sim. E aí eu passei uma época, assim, eu tirava tudo que o Gilson tocava. E o Bill Evans, eu ouvi o Bill Evans e fiquei louco, né? Porque era de uma síntese, de uma beleza. E quando eu tinha por aí 15, 16 anos, o Moacir Luz era meu vizinho, a gente morava perto, e nós montamos um grupo, que era até engraçado. O grupo do Gilson era o Modo Livre, tocava com o Ivan e com o Gozaguinha. Uhum. Aí nós fizemos um movimento livre, cópia total. E aí depois você vai ouvindo todo mundo que vai aparecendo e você vai absorvendo, fazendo uma síntese de tudo isso, uma salada, né? Que até virar você, né? E aí em 96, no Natal de 96, você tem uma história interessante para contar, né? Uma reviravolta na sua vida, né? E até uma coisa assim, bem peculiar, porque uns anos antes, passei a gravar muito, mas muito disco evangélico. É engraçado, mas gravei muita coisa, mas muita coisa. Assim, eles eram uma época diferente, a música tinha até uma certa... Não existia ainda o selo gospel, não existia ainda, né? Deus me livre. Se chamava música cristã mesmo. E a qualidade era outra, o negócio era legal. E aí foi em 96, eu passei por uma fase complicada, porque era exatamente o oposto. Eu estava numa fase maravilhosa, assim, profissionalmente, no auge. Foi assim, meu auge da minha carreira. Eu digo em termos de trabalhar, de ganhar grana, essas coisas. E aí eu entrei numa depressão louca. Sério? Não sabia o que era, aí chutei o balde de tudo, assim, me separei, larguei tudo pra lá. E aí no Natal eu me converti. Com um sobrinho do Arlindo Delmiro. Mas conta a história, que é muito interessante. Como é que foi isso, né? Eu nessa depressão, aconteceram algumas coisas assim que me fizeram ver que o que estava acontecendo comigo, o que faltava era Deus na minha vida, né? Eu estava passando aquilo tudo por causa disso. É engraçado assim, os caminhos que Deus vai traçando, vai te encaminhando, né? Você vai afunilando, aí não tem jeito. Não tem saída. Não tem pra onde ir. E aí eu estava buscando Deus do jeito que eu sabia. Minha família toda, todo mundo era espírita, kardecista. E eu encontrei na noite de Natal com o Gersinho, que era o sobrinho do Elinho, e aí comecei a discutir com ele, e ele estava afastado da igreja. É muito engraçado isso. Aí de madrugada, gente discutindo, eu lembro, nossa, impossível esquecer isso. Eu olhei para ele estava chorando, e eu vi que não era ele que estava falando.
aí ele foi voltando assim ao normal, mas continuava chorando, aí falou pra mim, falou assim, pô, tô te enchendo o saco com esse papo, né? Aí eu comecei a sacudir ele, falei, fala mais, eu quero. Aí a conversa acabou, eu lembro que eu fui para um canto assim, eu tava com os livros e me deram uma Bíblia, né? E eu fui lá e fiz um trato com Deus, né? Assim, tipo, pô, é pra acreditar nisso? Tô pagando pra ver. Aí peguei os outros livros, joguei fora, aí já liguei para um amigo meu, músico também, o Jorjão Barreto, é um tecladista maravilhoso, ele foi muito importante para mim nessa fase. E aí eu no outro dia fui na igreja, fui lá que eu sabia que tinha aquele... Eu conheci os trâmites todos, né? Tinha que ir lá na frente, dizer que aceitava Jesus, não aguento com esse negócio de aceitar Jesus. Você já sabia da formalidade que tinha que ser, né? Aí eu já fui, cumpri a formalidade e fui, aí segui minha vida. E foi uma coisa complicada, porque as pessoas são muito preconceituosas, tanto para um lado quanto para o outro. E eu sofri, passei um ano bem difícil, assim. Um monte de amigo meu me virou as costas, todo mundo achando que eu tinha ficado louco. Tá. E você tava numa felicidade. Continuou melhor do que era, né? É um renascimento, não é uma mudança, é uma transformação radical. Assim, você vira o avesso, né? E, graças a Deus, essa coisa só se solidificou até hoje. E tinha gente que falava que eu não ia conseguir mais tocar, que eu, sei lá, ia virar pianista do Macedo. Merlino, como anda a música popular brasileira? Morrendo aos poucos? Por causa daquela conversa, né? Eu sinto muita saudade da renovação, a coisa fica tão mercadológica, né? Sim. E nada que é feito com a intenção de vender vai ter com a qualidade que deveria ter. A arte não passa por esses trâmites. E eu acho que estão matando a música mesmo, a música está acabando. Eu acho difícil acabar, mas ela está sendo relegada a um plano totalmente secundário. A gente não tem renovação de artista, a gente não tem renovação de público, né? Até porque a educação, o que as crianças ouvem, né? Eu fico vendo meus netos, só ouvem besteira o dia inteiro. E não adianta você consegue dar aquela imunizada em casa, né? Mas sai na rua, não tem jeito, vai ouvir um monte de bobagem. E isso, para recuperar, vai ser muito difícil. E a gente estava falando da idade, né? Dos compositores que a gente tem como influência. Então vamos lá, o Chico Buarque, 70 anos. Todo mundo de 65. Ivan Lins, Caetano, Gil, Caymmi já se foi, Tom já se foi. Carlos Lira está com 80, você toca com ele. Joyce, ou seja... Fátima Guedes, a gente está para fazer um disco agora, Fátima também. Fátima está com 60, é a mais novinha de todas. Mas, por exemplo, a gente a gente sabe que tem um monte de talento por aí escondido, mas não consegue emergir porque não tem espaço, né? Você viu, o Emílio Santiago morreu. Quem que canta que nem ele? Né? Que deveria ter uma geração atrás, assim, agora com 40 e poucos. E tendo ele como referência. Na referência é outra hoje em dia, a referência de cantor americano. E não existe aquela coisa de... Eu sei que algumas pessoas podem argumentar com a coisa da música mais moderna, não. Isso é só pior. Né? Porque
Se fosse uma, por mais exemplo, moderno não significa qualidade. existe um disco que eu lembro, que era o Luizinho, Essa Sagrada Família. Esse disco é de 1900 e nada. Né? Até hoje, se você for ouvir, está muito na frente. Atual, né? Mas muito na frente. As concepções, as ideias. Um negócio assim absurdo de vanguardístico. Né? E não tem nada novo assim. Você fala, que coisa linda, pô, tá aparecendo aquele pessoal. Difícil. Tem muita gente talentosa, tem uma medianidade, mas não tem aquelas coisas saltando assim de talento que você fala, nossa. Destaque, né? Que se destaque. Né? Isso aí. Instrumentista a gente tem, até pela facilidade que a gente tem com a internet, de estudar, isso aí é fácil. Não tem uma renovação. Mas quanto à música popular em si. Você não tem muita esperança. Nenhuma. Melino, você já imaginou como seria a sua vida sem a música? Eu acho que não existe vida sem música. Né? É porque a música não é só essa coisa que a gente padronizou de veiculado por algum tipo de mídia. Né? A vida é música, né? As plantas vivem música. A gente vê tanto experimento. Você vê, não sei se você já viu aquela placa que o cara bota uma placa com areia, aquilo é maravilhoso, né? Você vai mudando a frequência, cada frequência que ele coloca, tudo vibra. O universo inteiro vibra musicalmente. Né? Eu tenho até um caso assim, muito interessante, um negócio emocionante. Tem um garoto lá no Rio, chama Rafael Nadaz, ele tem um programa de rádio. Ele tem um programa de rádio na internet, eu não lembro o nome do programa, não me veio à memória agora. Mas eu estava conversando com ele, ele teve um AVC com 17 anos. Ele ficou com algumas sequelas, e ele teve uma experiência profunda de quase morte, EQM. E ele começou a me contar o que ele viu, o que ele era, que não dava para dizer que aquilo era um corpo, e como ele percebia a música, porque não era ouvir. Né? O que ele talvez pudesse chamar de corpo, recebia a música como um todo. Né? E a música que ele ouviu que era um negócio indescritível. Né? Aí a gente fica imaginando, sim, né? Se a gente já gosta e necessita tanto da música para viver, imagina quando a gente estiver lá, como é que vai ser o som, vai ser uma loucura. Né? Eu espero poder tocar um pouquinho, seja lá o que for. Melino, brigadíssimo por você ter vindo, Mackenzie, aceitado o nosso convite, vindo lá do Rio para cá, depois correr para outro lugar para tocar, como sempre, nessa vida agitada que você tem. E vamos embora tocar junto agora, vamos lá. Uma música, para acabar. Vai voltar a cantar Rio de Janeiro, tempo bom, poesia pronta, inspiração, o samba é seu, pão açucarado, meu irmão, bate suas asas sobre mim, me faz voar. Pela janela e vê passar Rio de outros tempos e quer voltar.
e que quer sorrir e que quer cantar. Vai sorrir, vai voltar a cantar. Rio de Janeiro, tempo bom, poesia pronta, inspiração, me faz voar, me faz cantar, me faz voar, me faz sonhar.